Novas diretrizes para classificar a hipertensão arterial. Neste ano foi divulgada uma nova diretriz para classificar a hipertensão arterial. Até então era considerada hipertensa a pessoa com máxima igual ou acima de 14/9. O novo parâmetro, porém, apresenta o indivíduo como pré-hipertenso com pressão máxima entre 13 e 13/9, mínima entre 8,5, 8,5 e 8,9. A pressão ideal agora é a que registra números abaixo de 12/8. As faixas entre 12, 12,9 e 8, 8,4 são consideradas normais, mas não ótimas. Aqueles que registram esses parâmetros nas medições em consultório serão orientados a iniciar imediatamente o controle. Para esclarecer sobre esses novos parâmetros e dar dicas para manter a pressão arterial, o Contato Direto conversou com o Dr. Daniel Vidigal, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do Corpo Clínico do Hospital Ibiapaba-Sebans, que é referência regional em cardiologia de alta complexidade pelo SUS. Bom dia, doutor Daniel. Por que a Sociedade Europeia de Cardiologia definiu que a pressão ideal passa a ser de 12/7? E por que o tradicional 12/8 foi classificado como pressão arterial de atenção? Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Sucesso. Realmente isso foi uma publicação da Sociedade Europeia que aconteceu agora no final de agosto e que trouxe às vezes muita dúvida aí para quem leu isso na mídia. O que acontece é que eles classificam atualmente a pressão acima de 12/8 como uma pressão arterial elevada, mas isso ainda não é hipertensão arterial, que é a doença propriamente dita, que continua sendo a pressão arterial acima de 14/9. E por que ele faz esse alerta? Justamente para que indivíduos que têm algum risco cardiovascular que adotem já hábitos de vida saudáveis a partir dessa pressão acima de 12/8, justamente para evitar que venham a se tornar hipertensos no futuro. E a pessoa que sempre controlou a pressão em 12/8? Ela precisa buscar desde já o médico cardiologista? O que fazer? A princípio não vai precisar modificar o cuidado habitual que ela já tem com o seu cardiologista. A gente sabe que os indivíduos que já tomam medicamentos para o tratamento da pressão arterial, a meta a ser atingida é entre 12 e 13/8 de pressão arterial. Então nós não precisamos trazer essa pressão arterial muito mais baixa do que 12, 13/8. Esse diagnóstico é para aqueles que pela primeira vez vão medir a sua pressão e saber se estão com a pressão excelente, que é a pressão menor do que 12/7, ou se eles já estão entrando na faixa do que a nossa diretriz brasileira chama de pré-hipertensão, aquela entre 12 e 14/8 de pressão arterial, para adotar hábitos de vida saudáveis, por exemplo, perda de peso, atividade física regular, alimentação saudável, evitar o sal, evitar tabagismo e evitar o etilismo. Com tudo isso, com esses hábitos, esse indivíduo com a pressão arterial elevada, ele consegue evitar que surja a hipertensão arterial. E doutor, e no Brasil, esse padrão já é válido? A Sociedade Brasileira de Cardiologia vai publicar um documento agora em 2025, a nossa diretriz de hipertensão, e pelo que nós já estamos sabendo aí, não vai haver uma modificação em relação aos valores que a gente determinava antes, né? Então eles não vão seguir exatamente como a diretriz europeia, porque existe também uma questão de miscigenação da nossa população. Nós não somos uma população tão branca como os europeus são. Nós somos bastante miscigenados e isso gera um pouco de diferença nas pressões populacionais brasileiras. Então, doutor Daniel Vidigal, em resumo, o recado é manter os cuidados com a saúde do coração, isso mesmo? Então, o recado que fica realmente é que não há mudança, ainda que as classificações tenham algum pequeno ajuste. O recado que fica para o ouvinte é que hábitos de vida saudáveis vão ser importantes sempre para evitar todo tipo de complicação cardiovascular, como eu já conversei com vocês
outras vezes também orientando quais hábitos a gente deve adotar, e se ainda surgir dúvida, se a pressão estiver elevada, nas medidas que se faz em casa, no posto de saúde, na farmácia, vale a pena então procurar o cardiologista para que seja feito o diagnóstico correto e a orientação adequada. Conversamos então com o Dr. Daniel Vidigal, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do Corpo Clínico do Hospital Ibiapaba-Sebans, que é referência regional em cardiologia de alta complexidade pelo SUS. Obrigado também ao Edson Brandão mais uma vez e ao nosso prezado professor Ricardo Rios.